Fala galera, beleza? Vamos fazer uma análise do Bitcoin aqui, uma análise rápida, tá? É complemento das análises que nós fazemos lá no grupo do Telegram. Então se você não está inscrito no grupo do Telegram da Psico, aqui na bio vai ter o link, é só você cair para lá. Lá tem insights psicológicos, insights sobre gerenciamento de risco, e tem as análises escritas e aqui se complementa, vira todo um ecossistema só. Então tá dentro de todo o ecossistema da Psico, é a melhor opção para você entender a lógica de análise, tá? Então pessoal, a gente já está falando há um bom tempo que o Bitcoin está aqui na correção do tempo gráfico mensal. O fundo do mensal é 49 mil dólares. O topo é 110. Quando você tem um fundo e você tem um topo, você pode traçar uma Fibonacci. Você traça a Fibonacci e você vê que o ativo ele corrigiu 50%, né? O Bitcoin corrigiu 50% de toda a pernada, dos 49 até os 110. Então, a partir desse momento, a força compradora já se sente mais confortável em atuar, porque já teve uma devolução de 50% da última pernada. Então, aqui a demanda ela tende a ser maior do que a oferta e a gente consegue ver isso daí muito claramente com essa tentativa aqui, ó, olhando aqui pelo tempo gráfico de 4 horas, ó, por essa tentativa de formação de início de tendência, né? Ó, ele está tentando fazer aqui, ó, topos e fundos ascendentes, né? Movimentos de pivô. Então, cada fundo é mais alto que o anterior, ó, e cada topo também é mais alto que o anterior. Então, a reversão de uma tendência, ela sempre começa pelos tempos gráficos menores, assim como uma correção começa pelos tempos gráficos menores até chegar nos HTF, que é nesse momento agora. Então, dentro dessa perspectiva de correção do mensal e esse início de tentativa de reversão, o que a gente passa a observar agora? As zonas que vão exercer uma pressão maior de venda sobre o BTC. Então, se você pegar e entender que todo esse movimento aqui, ó, é a onda corretiva do mensal, você faz o caminho inverso agora. Você vai pegar a tua Fibonacci e você vai traçar ela do topo até o fundo. Se 50% já é o valor ideal para você poder iniciar alguma movimentação, então a gente espera que 93.400 aqui, basicamente, seja o momento em que os ursos vão querer estar atuando. Ok? Inclusive aqui você tem esse topo relevante, então esse topo relevante aqui, ó, então toda essa região aqui acaba sendo uma região onde os ursos vão querer atuar. Então se eu boto aqui do 4 horas, olha como é que fica nítido de ver aqui como o preço ele andou de lado. Quando o preço anda de lado aqui, você tem uma zona de valor. Então essa aqui acaba sendo a principal zona de oferta do Bitcoin, tá? Inclusive, se eu pegar um volume profile aqui traçado do topo até o fundo de toda essa pernada aqui, ó, provavelmente a POC ela vai dar aqui no meio, ó, que é a zona que teve o maior volume negociado, onde tem volume e tem interesse, por isso que essa região aqui ela acaba se tornando uma região importante, tá? Então, o que a gente pode ver possivelmente aqui no Bitcoin partindo dessa premissa, tá? Como o espaço entre o topo do mensal e o atual fundo, né, é muito grande, a gente acaba vendo o preço trabalhando dessa forma, ó. Ele vai agora buscar um topo mais alto, mais baixo, né, do que o topo anterior, para que possivelmente depois ele venha buscar um fundo mais alto do que o anterior, para ele fazer esse movimento de pivô. Esse movimento de pivô aqui seria o movimento de pivô do tempo gráfico semanal, que iria aumentar muito a probabilidade de 76 mil dólares ser o fundo dessa correção. Então, a reversão de tendência ela vai acontecendo dos tempos gráficos menores até os maiores. Então agora, quanto mais a força compradora conseguir empurrar essa movimentação aqui, ó, esse primeiro repique que teve do 76 aqui, ó, quanto mais perto ele chegar dessa principal região de oferta, maior é a probabilidade de na volta a gente conseguir fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior e possivelmente fazer um pivô. Aí, fazendo uma sequência de topos e fundos, um mais alto do que o outro, tá? Então, esse daqui é o desafio maior do Bitcoin a partir desse momento. A gente tem que esticar essa onda, tá? A gente já começa a ver o preço trabalhando aqui, ó, em um padrão de exaustão, aqui pelo tempo gráfico de 4 horas. É natural, porque você está chegando em uma região de oferta macro, de um HTF, então a gente vê o preço aqui ele já começando a trabalhar aqui, ó, afunilando, diminuindo o volume negociado. Aqui acaba se tornando uma região
de liquidez que está acima dessa linha de tendência. Então seria interessante, se você quer shortar o ativo, se você é um urso, ó, esperar a captura de liquidez, ele chegar aqui perto dos 93 e alguma coisa, deixar algum gatilho aqui para você surfar essa volta aqui, que seria o quê? Que seria o movimento da onda corretiva, ó, impulsiva e corretiva. E aí você vai estar buscando por operações de long, e a partir do momento que essa tendência aqui, ó, encerrar, você vai estar buscando a correção de todo esse movimento de alta. Se ele acontecesse, por exemplo, a partir de agora, né, você já começa a olhar, vamos pegar aqui um fractal que vai ficar mais nítido pra gente ver, ó. Se ele começasse a partir de agora, toda uma hora, você pegaria aqui o teu fundo até o topo, ó, 82.694 já é 50% aqui de FIBO. A gente pode também fazer o caminho que a gente fez para pegar o volume profile, traçar, a gente vai ver que essa zona aqui é a zona que tem maior volume negociado. Então, essa região aqui, ela acaba se tornando uma região interessante aqui, ó, para a gente estar pensando em alguma coisa em relação a long, tá? Para pegar esse movimento corretivo aqui, ó, onda impulsiva de alta, onda corretiva de baixa, capturando a liquidez abaixo dessa linha de tendência aqui, para daí tentar o pivô, tá? Então essas são as opções. A gente tem as nossas zonas muito bem delimitadas nesse momento, tanto para short quanto para long. O que a gente precisa agora é esperar o preço chegar nessas regiões com mais clareza para a gente poder analisar o momento, né? É sempre bom analisar como o preço chega, ok? Eu gostaria de ver o Bitcoin esticando mais essa onda aqui. Eu acho que ele vai acabar fazendo isso, ele vai acabar trabalhando aqui dentro para ele chegar mais perto dos 93, 95 aqui, que é a região de oferta principal e onde vai dar melhores oportunidades para a gente. E também a gente vai estar afastando mais aqui do fundo. Quanto mais ele afastar do fundo nesse momento, é melhor. Ok? Galera, se você quer algum ativo para eu analisar aqui, deixa aqui nos comentários, tá? Que daí eu trago vídeos aqui para a gente estar analisando. Beleza? No mais, é isso aqui que tá rolando no Bitcoin. Fiquem seguros, se inscrevam lá no canal do Telegram se você ainda não tiver, porque lá tem mais atualizações lá em tempo real, porque é escrito, tá? Tamo junto, galera. Até mais. Fui!